Era para ser a primeira semana de aula, né? Bom, pessoal, então vamos iniciar aí a gravação, né? Boa noite, então, a todos. Como eu falei aí, né? Vou deixar essa web aula gravada. Eu abordei, então, da SAP 1 e hoje eu vou falar da situação de aprendizagem 2, correto? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um minutinho aqui de compartilhar a tela. Aí tá aqui, né, pessoal, no AVA, né? Então, só para mostrar aqui, né, do descritivo da situação de aprendizagem 2. Como eu falei na aula passada, são duas formas de acessar a situação de aprendizagem, que é por aqui e pelo conteúdo do curso, né, pela aba conteúdo do curso. Eu vou aqui pelo descritivo aqui mesmo na aba situação de aprendizagem, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos só. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, pessoal, e vamos ler aqui o que se pede, certo? Então, o descritivo, o que que fala aí, né? Caro aluno, todos os anos, no mês de dezembro, a empresa Fixa Forte realiza aí uma parada programada para manutenção e realização de inventário em seus almoxarifados, sendo que a grande maioria dos funcionários sai em férias coletivas. Então, após o retorno das coletivas aí de 14 e 15, um dos fornos tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador barra circulador de ar. E como a parte do eixo que fica dentro do forno é submetida a temperatura de 750 graus Celsius por irradiação, a temperatura na área dos mancais chega a 150 graus Celsius. Na última desmontagem realizada para a substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo, então, a folga entre a tampa e afasta os rolamentos, vindo a forçar os rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos contra as pistas, devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo, ou então o sistema de refrigeração do conjunto eixo e rolamento está com algum problema. A tampa do mancal foi retirada para medição então de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico eletromecânico, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno poço. O comprimento do eixo, então, que fica alojado no interior do mancal é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno, conforme pode ser observado no anexo 1. Eu vou abrir o anexo 1 e a gente vai ver aí, ok, pessoal? Quando o forno está desligado, a temperatura então do eixo é de 25 graus Celsius e quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a máxima temperatura que é de 750 graus Celsius. O comprimento então de 800 milímetros que suporta os rolamentos dentro do mancal é exposto a uma temperatura de 150 graus Celsius, que é induzida por irradiação, né, pessoal? Então é só lembrar, pessoal, por mais que o meu eixo esteja dentro do forno e dentro dessa temperatura, não é toda a temperatura do forno que vai ser passada pro meu eixo. Então é só essa parte aí de 150 graus Celsius, que é por irradiação, que é uma das formas de transferência de calor, né? O eixo é fabricado em aço inoxidável refratário, né? É um material justamente para aguentar essa temperatura alta, né? Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é 80 milímetros, né? Então, esse diâmetro aí no alojamento é de 80. Seu coeficiente de dilatação é de alfa igual a 0,000012 graus Celsius a menos 1. A folga radial para um rolamento com diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 0,05 milímetros ou 50 micrômetros. Então, no anexo 1, você também encontrará a fórmula a ser aplicada para a realização desses cálculos. Após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente, determine a folga ideal entre eles. Na próxima etapa, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo. Tá vendo, pessoal? Então, a gente vai abordar duas dilatações, a linear, que é do comprimento do eixo, e a radial, que é em relação ao diâmetro do meu eixo.
Então, sem que a dilatação, então, que a gente vai observar que o meu eixo, ele, vamos dizer assim, ele vai dilatar, como é um material, ele é 3D, né, tem 3 dimensões, então ele dilata em 3 dimensões, né? Então, como é um cilindro, no caso, então dilata no eixo e dilata no comprimento e no seu diâmetro, correto? Então, além de realizar, então pode, vamos lá, na próxima etapa você vai determinar a temperatura do eixo, né, e os rolamentos que podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo venha reduzir a folga radial do rolamento do ventilador. Então, além de realizar os cálculos, você deverá tecer comentário, então, apresentando uma justificativa sobre a análise dos cálculos, identificando a causa do problema e propondo ações para mitigá-los. Então, reúna todas as informações em um arquivo de Word e faça o envio. Ok, pessoal? Então, vamos desenvolver o raciocínio aí, né? Então, esse anexo aqui, pessoal, é o que vocês vão utilizar para responder. Ele dá as formas para realizar os cálculos. Vocês podem estar utilizando esse, ou se quiser também, pessoal, pode vir aqui pelo conteúdo do curso. Acho que o conteúdo do curso também deve ter algo do tipo. Se não tiver, pode ser aquele anexo lá, correto? Esse tem aqui, eu não me lembro de cabeça. Aqui. Só passar aqui, pessoal, é a mesma situação exposta aqui, né? Tá ótimo, ó. O anexo aqui, ó, ele tá no Word, então vocês podem baixar por aqui também. Só ver aqui, ó. Ótimo, tá em Word. Pode fazer aqui no Word, certo, pessoal? Ok, eu vou então usar esse mesmo aqui para fazer aqui para vocês, explicar o raciocínio. Então, são duas etapas, pessoal. Então, primeiro, o que que a gente vai ter que fazer aqui? Achar, então, a dilatação inicial aí, né? Então, o que que a gente tem como temperatura... Deixa eu apagar, vou apagar essas linhas aqui. Então, vamos pegar os dados do meu problema aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Do eixo, o que que a gente sabe aqui, ó? Que essa parte aqui, ó, é a parte do eixo que está dentro do forno, né? Que está exposta, então, ao forno, né? Se ela está aqui exposta ao forno, ela vai estar sujeita a dilatação, correto? E mais ou menos nesses alojamentos aqui, ó, nessa região, vai ficar o mancal, correto? Então aqui, ó, eu preciso saber então quanto que ele vai dilatar e quanto também vai ser a folga para não determinar, porque se o meu diâmetro ele dilatar além daquela folga de 0,05 milímetros, vai causar o travamento do meu eixo, correto? Então tem que verificar qual que é a temperatura máxima então que esse eixo pode ser submetido, certo? Para que não tenha esse travamento do eixo. Certo? Então, qual os dados que a gente tem então aí? Vamos pegar os dados em primeiro. O que que a gente tem? Temperatura final. Então, a temperatura final, eu vou chamar de TF. Professor, Oi, pode falar. esse conteúdo seu aí não tem como ampliar um pouquinho mais, não? Tá bem pequeno, eu quase não tô enxergando. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Isso, Ficou melhor aí agora? ficou. Eu não Ficou melhor? consegui tirar aqui a Não, parte beleza. do microfone do meio da tela. Aí a letra já tá pequena aí que eu não tô conseguindo ler. Tá conseguindo aí, né? Não, então beleza. Então vamos continuar aqui. A temperatura final, que é o eixo, certo? 700, por que que não é... Muitos vão perguntar, mas por que que não é 750 graus? 750 graus é a temperatura dentro do forno. Só que nem toda essa temperatura, o meu eixo vai estar submetido a ela, né? Só uma parte que passa, né? Pelo meu próprio problema que foi determinado, foi 150 graus Celsius. Então, eu não vou usar 750 graus, e sim 150 graus Celsius, correto?
O 750 aí não é uma confundida, mas na verdade, se a gente ler bem o problema lá, vai falar, ó, de 750 passa só 150 graus por irradiação. Certo, pessoal? Então, outra coisa que a gente vai precisar aqui, ó, é a folga do mancal. A folga do mancal é de 1,5 milímetros, correto? O meu comprimento inicial do eixo, ó, então do eixo, então vou colocar aqui, né, do eixo, meu L0, que eu vou chamar de L0, é de 800 milímetros. É o comprimento inicial do meu eixo, correto? E a temperatura inicial, né, igual eu estava falando, quando o meu forno está desligado, vou chamar de TI, é de 25 graus Celsius. Correto? O meu material, ele é o aço inoxidável, né? Então, onde eu sei é o aço inoxidável. E ele tem um coeficiente de dilatação alfa. Alfa é igual a 0,000012. Posso fazer assim, ó, grau Celsius a menos 1, certo? Ou por grau Celsius. E minha folga radial, né? Então, essa aqui é a folga do mancal e a folga radial, que é com relação ao raio, né? Então, a folga radial é de 0,05 milímetros, correto? E o diâmetro do meu eixo, né? Então, o diâmetro do eixo é de 80 milímetros. Certo, pessoal? Então, agora eu tenho tudo que é necessário para fazer os cálculos, correto? Deixa eu só baixar aqui, ó. Então, primeiro que eu vou fazer, o primeiro passo a ser feito é calcular. Então, eu vou escrever aqui, ó, calcular. Variação da temperatura. Então, que é o ΔT, correto? Então, primeiro o ΔT. O ΔT, o que que é? É a variação de temperatura. É a diferença entre a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial, correto? Eu sei que o meu ΔT aqui, ó, a minha temperatura final é de 150. Menos 25, ó, e dá então 125 graus Celsius. O segundo passo, pessoal, é calcular então a dilatação linear. Dilatação linear do meu eixo, né? Então aqui, pessoal, eu vou usar pelaquela fórmula, ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Então aqui, o meu ΔL, o meu L0, que aqui, ó, que eu tenho inicialmente aqui, ó, que é de 800, né? Então aqui é 800 vezes coeficiente, né? Então é 0,00012 vezes o ΔT, que é de 125. Fazendo os cálculos aqui, né, pessoal? Então, meu ΔL vai ser, então, de
1,2 milímetros, certo? Então, aqui, ó, o meu ΔL de 1,2. Esse valor eu vou ter que comparar com a folga do meu mancal. Então, aqui, ó. Bom, esse 1,2 ele é menor do que 1,5, não é? Então, não vai ocasionar então, a trava do meu mancal. Então, a dilatação linear não vai travar o meu mancal, né? Como exemplo, ele não vai atingir o meu mancal de forma a travar ele, né? Como então esse 1,2 é menor do que 1,5, né? Então, ele não atinge a folga do meu mancal. Beleza, então essa é a minha primeira etapa. A primeira e a segunda etapa, por assim dizer, né? E a outra etapa, então, agora, pessoal, o que que é? É sobre a folga radial. Esse eu fiz com relação à folga o linear, né? A dilatação linear, que vai travar ou não o meu mancal. E como eu tenho que pegar o valor de referência, é a folga do mancal, que é esse 1,5 milímetros. Agora eu tenho que fazer com relação à folga radial. Então eu tenho que analisar qual que é a temperatura de forma que somada inicial vai causar a dilatação máxima e que também não vai ocasionar essa temperatura máxima aí é que o meu eixo pode ser submetido sem travar o meu eixo aí, né? Então primeiro o que que eu vou fazer então, ó? Quem fala alguma coisa aí? Alguém? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguém falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. O, a, a fórmula é a mesma, ó. Então é ΔL é igual a L0, só que agora não é o L0, é o diâmetro do meu eixo. Então não é os 800, agora é o 80. Vezes o alfa é o mesmo, né? Que é o mesmo material. E o ΔT. O que eu quero achar é o ΔT. O ΔL eu tenho, que é a minha folga do meu mancal, que é justamente o meu 0,05, que é a folga radial. Então esse meu ΔL aqui, ó, é a folga radial. Folga radial, correto? Então aqui agora eu faço então, ó, ΔL. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. ΔL é de 0,05. O diâmetro do eixo é 80. O alfa é 0,00012. Vezes o ΔT, que é que eu quero achar, né? Justamente o que eu quero achar. Bom, esses números aqui estão multiplicando, eu vou passar então aqui dividindo, ó. Então, meu ΔT vai ser igual a 0,05 dividido por. Certo? Então, aqui o meu ΔT, ó, fazendo os cálculos, vai dar de 52,08 graus Celsius. Então, qual que vai ser a temperatura máxima? Eu vou ter que somar a temperatura inicial, que é de 25, né? Então, essa aqui é a variação que o meu eixo pode ter de temperatura, de forma, então, a atingir aquela temperatura máxima para não ter a trava também na forma, aí no sentido do raio, né? Então, aqui agora é somar com 25. Então, o T final aqui, ó, T final é o ΔT mais a temperatura inicial. Então, aqui, ó, meu temperatura final é 52,08 mais 25. Somando aí, então, vai ser 77. Certo, pessoal? Então, essa temperatura aqui, ela vai atingir, então, a minha folga radial, correto? Então, aqui eu fiz, para isso concluir que esse valor eu chego, então, na minha folga radial. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí o raciocínio aí?
Um pouco. E é basicamente isso, pessoal. Vocês conseguiram entender o raciocínio, como é que é para fazer aí? Deixa eu só fazer um resumo aqui, pessoal, do ponto de vista prático mesmo, o que que é. Pera, deixa eu só... Então, o que que acontece, pessoal? Por exemplo, eu tenho um mancal aqui, né? Eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. Então, tem o meu mancal. Esse eixo aqui, ele fica dentro do forno. Para não ter o travamento aqui, né, no sentido do comprimento, eu preciso então calcular qual que é o máximo que ele vai expandir aqui pela fórmula, né? Como então os dados iniciais que eu tenho do problema aí, ó. Então, por exemplo, é esse aqui que meu eixo fica parte de dentro lá e parte fora. Então, meu eixo fica para dentro aqui, ó. Então, dentro do forno. Aí, então, ele vai chegar a 1,2. Então, pelo inicial aí, a folga radial que eu tenho é de 1,5. Como ele é menor, então ele não vai atingir a folga do mancal, né? Então, ou seja, ele não vai travar o meu mancal, né? Isso considerando a dilatação do meu eixo no linear, né? Isso com relação ao comprimento. Agora eu preciso fazer o cálculo da temperatura, a máxima temperatura então que o meu eixo pode ser submetido para causar então a dilatação máxima e não vir também a travar o eixo, mas só que agora no sentido do raio, né? Então eu sei que a minha folga radial aí desse eixo é de 0,05 milímetros. E o que eu preciso achar então? A máxima temperatura. Então, eu vou calcular o ΔT. O 0,05 eu já tenho, que é a folga que ele vai ter. Se passar dessa folga aqui, pessoal, trava o eixo. Então, não tem sentido, né? Então, qualquer temperatura, então, que exceder, por exemplo, mais que 77 graus aí, já trava. Aí, o que que eu tenho que fazer? Achar outras soluções. Ou colocar ou pensar num eixo com outro material, ou pensar em outro tipo de mancal aí, mais resistente. Então, a gente tem que pensar em outras soluções, né? Caso não atingisse. Então, eu sei que, por exemplo, para trabalhar com esse eixo aí, com esse aço inoxidável refratário, eu vou precisar, nessas condições, obviamente, temperatura, né, pessoal? Então, eu tenho que fazer nessa temperatura aí, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Eu gostaria de perguntar, Pode falar, filho. é, as apostilas desse curso, não tem como a gente imprimir ela, fazer para acompanhamento, não? Ou seria muito mais fácil para a gente? Tipo assim, se a gente imprimisse as apostilas e só para a gente acompanhar, porque por aqui é mais difícil, né? As letras são muito pequenas, igual eu estou acompanhando no celular. Aí seria mais complicado, né? Não tem como mandar essas apostilas para a gente pelo o e-mail da gente, não? E a gente imprimir ela para acompanhar? Pois é, Fernando, é porque a gente teve uns casos aí que deu problema com questão com essas apostilas, o pessoal ficou usando de má fé, começou a comercializar, a dar uns problemas, aí por essas questões aí o Senai viu obrigado a proteger essas apostilas. Não, Tanto que tinha até a versão dela impressa, eu nem sei se na unidade tem, eu lembro que na aula inaugural, não sei se você foi lá, Fernando, tinha umas não, eu apostilas fiz lá. a inscrição depois. Eu lembro que lá na unidade lá tinha umas apostilas, igual eu não sei se tem do curso lá em específico. Aí por Entendi. causa da questão de direito autoral aí a gente não tem, aí não tem como, você pode ver que você consegue acessar, mas você não consegue nem baixar, nem fazer um download. Pois Infelizmente, é. viu, Fernando? Aqui as letras ficam muito pequenininhas, né, pelo celular. Eu estou tentando conseguir Eu comprar vou, um pouco, fica eu se meio eu não pesado. tem um aplicativo, eu não sei se ele ainda tá, eu não sei se ele ainda tá vigente, está funcionando, que chama o Meu Senai, que aí você consegue ter acesso aos livros. Aí aos livros
você consegue ter acesso praticamente a todos os livros do curso. Eu não sei se ainda tem. Vou ver aqui com colegas, com o meu superior aqui, ver se ainda tem. Se tiver, eu já falo para vocês. Tudo bem. Que aí eu já falo, faço até um tutorial aí para vocês acessarem. Manda um vídeo aí, coloca aí na turma aí. Pode ser? Tranquilo, tá? Realmente é difícil. Tá ouvindo, professor? Pode falar, ué. Realmente é difícil, porque além da escrita com a canetinha, ainda tem a dificuldade da questão da letra, né? Para quem tem problema de visão, ainda mais sendo à noite, dependendo do ambiente, se for claro, se for escuro, acaba atrapalhando um pouco mais. E aí a gente não consegue ter assim, uma total visão, né? Porque o conteúdo ele fica restrito só no seu aí, a gente não consegue ampliar aqui. Não Então, entendi. Não, mas aqui conseguiram enxergar aqui pelo menos melhor, falar para ampliar aqui, Não, melhorou. tá aí tranquilo. não, Mas aí eu tô beleza. falando assim, E aí você ampliou, né? as letras do que você tá, aquilo que você está lendo, que não está dando para enxergar direito. Ah, entendi. Não, mas é do digitado, né? Não é aquilo que eu escrevi aqui no manuscrito, não, né? Não, Não, até que digitado. aqui tá fácil, dá para Isso aí entender. tá dando legal. É mais esse conteúdo. E aquele Entendi. outro que você leu a primeira vez, que eu pedi para ampliar um pouco, porque eu não estava conseguindo ler direito. Entendi. Não, mas é até bom vocês terem falado isso, pessoal. Aí eu já dou uma melhorada isso até na próxima aula aí, já providencio isso também. Essa melhoria para vocês aí. Tem que, Mas obrigado aí, eu acho pessoal. que tem que escurecer mais a letra, porque escurecer dá um jeito de escurecer mais ela. Tá. Entendeu? Ela tá clara. É porque eu não sei como é para vocês. Por exemplo, aqui a minha tela, eu já tiro todo o meu brilho, né? Tiro todo o brilho da tela, justamente para ter, até para não ficar muito ruim para ler, para ficar visual, né? Até ficar muito tempo exposto à tela, a gente sabe, né? Dói o olho, né? Fica ruim. Eu fui Aí eu não sei assistir como é para vocês aí. Aí eu geralmente eu tiro todo o brilho de tela para realmente, geralmente fica um pouco melhor até para enxergar, até para compreender mesmo. Celular também eu tiro o brilho de tela. Eu fui assistir a web aula, eu não consegui acompanhar ao vivo, aí eu assisti gravada. Aí, no celular, quando você mudou para o quadro branco, na hora da explicação lá, eu não conseguia ver o que você estava escrevendo. Pelo celular, eu não consegui. Talvez pelo Não. computador eu consiga. Você mudou lá, acho que usou o Excel, né? Depois tentou botar um quadro branco, alguma coisa assim. Na verdade, é um recurso desse próprio Teams aqui que chama whiteboard, né? Como se fosse um quadro branco. Mas eu tô vendo que a melhor solução que eu tenho aqui para como se fosse assim, um quadro branco mesmo aqui, até para falar para vocês, é o Word. É o Word aqui que eu abro aqui, eu acho que eu consigo melhor mostrar aí para vocês aí. Escrever, porque realmente eu tentei aí pessoalmente. Mas se tiver um problema aí, refaço aí até a primeira aula, mostra um quadro mais. Uso o próprio Word mesmo, de quadro mesmo. É que eu não tinha esse site aqui, eu nem participei da primeira aula, né? O Teams esse Teams aí, ele é gratuito. É só porque você não vai ter alguns recursos que é da versão paga, mas você consegue ler, consegue interagir, fazer Tudo bem? as interações aí, certo? Arrumar uma caneta para ti lá, por favor. Uma caneta, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais um questionamento aí? Oi? Tem mais alguma pergunta aí? Algum questionamento? Ué, questionamento não. Tá tranquilo. Eu só queria Deixa eu saber só. como a primeira aula, tem como eu assistir ela depois aqui? Tem sim, ó. Vou mostrar aqui para você. Fica bem na. Então, tá aqui, ó. Você vem no seu curso, né? Aqui, né? Aí tá em videoaulas aqui, ó. Essa aba videoaulas. Você clicou, aqui tem alguns vídeos extras da parte de metrologia, aí tem aqui web aula, tá vendo? Web aula do dia Tá. 1º. Aí você clicar aqui, ele é um link de YouTube, você pode assistir aqui ele direcionado para o YouTube,
né? Acho que depender, melhor você direcionar para o YouTube, eu acho que tem jeito. Tá? Você Não, consegue tranquilo. assistir de lá também. Tudo bem. Beleza. Esses videoaulas da primeira aula aí, da web aula, fica gravado até o final do curso? Ele fica até o final da UC aqui, até o final do módulo. É porque é o seguinte, pessoal, só para falar para vocês como funciona, essas unidades, por exemplo, nós estamos no módulo básico. Então, a gente inicia com unidade curricular de fundamentos mecânicos, depois vai para fundamentos elétricos. Esse é o módulo básico. Aí vocês, né, atingem a pontuação mínima para passar para o próximo módulo. Passando para o próximo módulo, de uma certa, então vocês perdem o acesso a essas unidades curriculares do módulo básico. Aí vocês vão para o módulo específico 1. Aí são outras 3 unidades curriculares que são as vigentes, né, que passam a ser vigentes. Então vocês ficam com acesso até o final do módulo, Entendido. ok? É meio que assim, o progresso de vocês, a progressão de vocês aqui é por módulos, certo? Então, cada vez que é um módulo aí, vocês, como diz, é uma etapa já concluída do curso, por assim dizer, né? Aí a gente inicia com o módulo básico, depois vai para o específico 1, 2 e o 3. O 3 é a última unidade curricular, tem uma unidade curricular só, que é desenvolvimento de projetos, né? Que aí é a última mesmo que encerra o curso. Ah, entendi. Entendeu? Aí, por exemplo, aí como vai ter férias, esse prazo, por exemplo, dessa unidade curricular ele vai ficar de uma certa forma estendido. O AVA fica disponível para vocês, o que vocês não vão ter é aula presencial, por causa das férias, né? Das férias escolares, a unidade fica fechada, né? Mas o AVA aí, por exemplo, se tiver disponibilidade para colocar uma atividade em dia, no mês de julho aí, durante as férias, o AVA fica aberto aí 24/7 aí. Não, tranquilo. Beleza. Certo aí, pessoal, quer falar mais alguma coisa? Da situação de aprendizagem 1 aí, alguém ficou com alguma dúvida, um questionamento, não Tranquilo. conseguindo desenvolver? Não, então, beleza, pessoal. Então, e não havendo dúvidas aí, vou finalizar aí por hoje, certo? Caso tenha alguma dificuldade Uma aí, pergunta. pode falar. Como que eu faço para fazer o enviamento da atividade? Para fazer outra ou... Não A entendi. primeira atividade. Como que eu faço para responder? Para responder, aqui, ó, você pode... É só compartilhar aí. Giovanni, né? Giovanni perguntou, né? Isso. Então, vamos lá, Giovanni. Estou compartilhando a tela aqui, ó. São duas formas de acessar a situação de aprendizagem. Você pode vir por aqui, ó, conteúdo do curso. Aí você vem aqui, ó, conteúdo do curso. Entrar. Aí, como você está falando da situação de aprendizagem aqui, ó, nesse menu do lado esquerdo, é a primeira aqui, né? Situação de aprendizagem. Aí aqui ele vai ter um título, está em formato aqui em formato de história, né? De um diálogo. Você pode acessar ele por aqui. Aí dentro do diálogo ele dá todas as informações que você vai precisar para fazer a situação de aprendizagem. E aqui no final ele vai dar as etapas. Por exemplo, aí você vai ter que observar que algumas etapas são feitas no encontro presencial. Essa aqui, por exemplo, ó, etapa 1. Aí está aqui, ó, forma de entrega, documento de editor de texto a ser entregue ao professor no encontro presencial. Ou seja, essa atividade aqui você não vai fazer ele para entregar aqui no ensino à distância, você vai fazer para aula presencial. É lá junto Então com o é mais professor. a finalização do curso, né? Não, é na aula presencial. Aí esse aqui, o professor lá do presencial vai fazer um exercício com vocês lá, com metrologia, sobre a parte de conversão de medidas, utilizando também os instrumentos de medição, paquímetro, micrômetro, né, relógio comparador, né, etc. aí. Essa aqui, então, é lá na aula Na presencial. unidade, né? Ela abre Oi? um exercício aí, né, professor? Isso, só que esse aqui, ó, esse aqui vocês não vão entregar lá. Clica aqui para fazer o anexo 1. Ó. Então, Ela baixa aí um exercício, acho que são com 6 ou 8 perguntas. 8 Isso. modos. Não, só que esse aqui, ó, esse aqui vocês estão vendo que é transformar uma polegada fracionária, polegada fracionária. Isso vai ser feito lá, né, na aula presencial. O que vocês vão fazer aqui vocês vão fazer no EAD é etapa 2. Tá vendo, ó? É esse daqui, ó.
do Excel. Clicou, olha lá, e Ou aqui da que aula vocês vão... passada, né? Isso, ou da aula passada. Aí aqui que vocês vão fazer as conversões de polegada para milímetro, Entendi. certo? Aí aqui é uma forma de acessar. A etapa 3 também vai ser no encontro presencial, que é outro arquivo que vocês vão fazer também na aula presencial. Tá vendo? Esse arquivo aqui, ó. Aí lá vocês vão utilizar o paquímetro lá, tá vendo? Aí vocês vão utilizar um paquímetro e vai ficar fazendo as medições lá, ó, e vai colocar lá no papel lá e entregar pro professor. Essas Aí aqui... atividades, Oi, não entendi. essas atividades da primeira etapa e até hoje não consegui acessar ela para poder responder pelo telefone. Não, mas da primeira etapa, Vitor, não precisa fazer, ela é só no Só na encontro escola, presencial. Da primeira aula que teve da etapa 2. Ah, da etapa 2 é porque é o seguinte, Vitor, se você acessou por aqui, ele vai abrir num arquivo Excel. Eu Tá vendo? uso o Quando celular, né? você clicou aqui, ó, se você observar, ó, tá vendo? Ele é um arquivo do xizinho aqui, ele é de Excel. Tá vendo? Se você foi por aqui. Agora, se você utilizou outro caminho, que é esse aqui que eu vou mostrar agora, ó, vem aqui, ó, situação de aprendizagem, no anexo 2, ó, ele vai estar em PDF. Aí, dependendo do celular, ele já tem uns leitores de PDF embutido, já incluído no celular. Agora, se for Excel, vai precisar de algum editor de planilha, ou o próprio Office, que tem o Excel, ou algum outro gratuito. Eu acho que é bem provável que tenha um de PDF, mas você não vai conseguir editar, provavelmente, no celular. Aí, por exemplo, caso você queira, você pode fazer à mão, você pode fazer os exercícios à mão lá, indicar lá, fazer à mão, tirar um print, uma foto e fazer o envio, correto? Correto, entendi. Se você quiser fazer à mão também, não tem problema, pessoal. Pode fazer à mão aí. Se quiser fazer manuscrito, sem problema. Por causa dessa limitação aí, né, de acesso no celular, que nem todo celular vai ter uma planilha, não vai ter um Excel para vocês poderem editar, não vai ter também um leitor de PDF, o PDF também não consegue editar, né? Então vocês podem estar fazendo à mão, numa folha de caderno, uma folha Chamex aí, qualquer um que vocês quiserem aí, e fazer o envio, só escanear ou tirar uma foto legível, consiga enxergar, consiga ler aqui tranquilo, atribuo a nota para vocês e encerra. Pode falar. No caso, esse conteúdo aí do anexo 2, que a gente precisa enviar para você, a gente não consegue imprimir ele, né? É restrito a impressão? Não, esse do anexo 2 aqui consegue. Esse aqui? Pode, esse aqui que eu abri agora, dá, ó. Você pode vir aqui, ó lá, ó, vendo o símbolozinho tá vendo o símbolozinho de impressora? Aí você Igual só no coloca, caso, Igual no caso você estava explicando para ele aí, que ele pode fazer à mão, aí o que ele pode fazer? Ele pode imprimir, aí ele só responde, tirar a foto e te manda. pode também, Se ele não também, quiser fazer todo esse quadrado, não sei o que, ele não vai conseguir fazer, né? É difícil. Não, eu digo quando fazer a mão, quando eu entendi. digo, É um cálculo. quando eu digo fazer a mão mesmo, nem para fazer, não precisa reproduzir todo o arquivo, não. É só fazer, por exemplo, coloca aqui 1/3/8 é tanto, 15/32 é tanto, 11/32 é tanto, 3/32, né? Tantos milímetros, né? Só fazer dessa forma, só fazer direto. Mas também é uma opção que você deu aí também. Também pode ser. Você pode imprimir. Isso aqui não tem proteção de reprodução, né? Então você pode Responde aí, imprimir. guarda essa folhinha, né? Que Sim, ó. também Tanto aqui tem um espaço, ó. Você pode pôr o seu nome e a data aqui, ó. Qualquer um dos 3 campos aqui. Entendi. E aí, pessoal, mais Aí alguma? responder todas as Oi? questões. Não entendi? Essa atividade tem que responder todas as questões. Isso, é só dessa do anexo 2. Certo, Vitor? Só essas aqui, ó. Só essas 3 aqui, ó. As 3 tabelinhas aqui. Certo? É só essa aqui. Essa aqui faz o envio. Correto? Já falei para vocês como é que faz o envio aí, né? Se vocês têm alguma dúvida. Falou já. Tá Tá naquela certo? areazinha próxima lá que tem, né? Enviar atividade. Isso, é essa mesmo. Eu vim aqui, ó, envio da SAP 1, né? Aqui como eu tô como professor. Aqui eu tô como professor. Eu vou colocar um papel aqui como se fosse aluno, ó, vai aparecer de jeito para vocês aqui, ó.
Tá vendo? Ó, status de envio, aí você vem adicionar envio. Aí vocês façam envio, aparece aqui, ó. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida ou questionamento aí? Amanhã tem aula, professor? Não, amanhã não tem web aula, não tem programado. Não, né? Não, não. A próxima que eu tenho aqui com vocês é dia 15, é Nove horas. pós-feriado, né? Para semana, quinta-feira após o feriado. Pós-feriado. 9 horas da Isso. noite, né? Tem um encontro, se eu não me engano, é dia 17 a nossa aula. É, dia 17. Aí, É como aula é presencial. como é a primeira aula, vai ser então essa aula aí, ó, essas duas etapas aí essas duas etapas que vai ser feita aí no presencial, que é aquele conversão de polegadas, aquela primeira etapa, e a terceira etapa, que é onde vocês vão fazer medição utilizando algum instrumento de medição. Aí um paquímetro ou um micrômetro, né? Aí vai ser com que o professor determinar para vocês lá. Primeiro anexo e o terceiro, né? Isso. Aí só o segundo que a gente envia para o senhor. Isso, só esse que faz aqui para mim, envia para mim. Aqueles lá é com o professor presencial. Aí lá ele corrige, né? Ele fala para vocês que vocês têm que fazer, né? Dá o norte para vocês lá executarem. Tem essa primeira parte aí, né, pessoal, dessa situação de aprendizagem, mais para vocês terem noção de metrologia, né? Principalmente mexer nos principais equipamentos de medição, né? Um paquímetro, um micrômetro, né? Fazer uma leitura. A gente sabe que hoje tem os digitais, né? Tem paquímetro digital, micrômetro digital, mas é sempre bom a gente utilizar dos analógicos, né? Para fazer a leitura correta aí, por exemplo. Saber fazer uma leitura rápida aí de um paquímetro, né? De um micrômetro, né? Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Algum questionamento? Não tô tranquilo. Certinho? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando então aqui por hoje. Mais uma vez, caso tenham dúvida aí, algum questionamento das demais situações de aprendizagem, não deixe de procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, for preciso aí. Contem comigo aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos uma boa noite. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Alô, rapaziada. Até mais.